Bem, pessoal, eu vou falar sobre jogos de aposta e o seu cérebro, né? Como é que funciona no seu cérebro? O que acontece no seu cérebro quando você faz um jogo, quando você ganha, né? Quando você quer apostar de novo, quando você perde, né? E eu vou explicar para vocês, né? A gente tem uma região no nosso cérebro que é chamada sistema límbico. Tenho muito vídeo falando desse sistema límbico, porque em todos os seres vivos, né, mais desenvolvidos, a partir dos répteis, a gente tem um sistema que funciona muito para a gente, né, na questão de recompensa. Como assim, Júlio, de recompensa? Porque esse sistema límbico, a partir do réptil, começou a se desenvolver mais? Porque a gente começa a ter estímulos que são benéficos para a gente e nosso corpo dá uma certa recompensa, dá um prazer, dá uma sensação de bem-estar por você ter aquele comportamento. Por exemplo, beber água. Né? Você está com sede, beber água, sente um alívio, né? Por quê? Porque seu corpo quer que toda vez que você tenha sede, você saiba que você precisa beber água e você tem uma recompensa por isso, né? Comer, a mesma coisa, você está com fome, você busca alimento, se alimenta e você se sente bem, né? A mesma coisa acontece com a atividade sexual, né? Você tem um prazer, aquilo dá uma recompensa para você. Tudo isso é como se nosso corpo fosse moldado, né, para justamente a gente ter essa busca por esse prazer. Obviamente, né, a gente, quanto ser humano, né, desvirtuou uma série de coisas, né? E muitas vezes a gente tem comportamentos que parecem e nosso corpo entende como prazeroso no nosso cérebro, mas pode prejudicar a gente. E por que eu estou falando isso? Isso pode acontecer com comida, né? A gente sabe, né, a obesidade está aí, né? Quanta gente morrendo por causa desse comportamento, né? Tem o prazer da comida, exagera, né? Atividade sexual, né? Doença sexualmente transmissível, gravidez indesejada, uma série de coisas também pelo comportamento. No caso do jogo, a mesma coisa, né? A questão do jogo é o quê? A gente não precisa de jogo para sobreviver, obviamente, né? Enquanto espécie, né? Mas o ser humano, o cérebro é tão complexo que a gente sabe que alguns comportamentos levam a gente, trazem a gente alguns benefícios. Em especial, no caso do jogo, é a questão do dinheiro. E o dinheiro, a gente sabe que na nossa sociedade, ele vai trazer uma série de recompensas pra gente, né? Mas o fato de você jogar e ganhar, seu cérebro libera uma série de substâncias, no caso a dopamina, é o grande neurotransmissor disso, né? E aí você tem que estar atento. Por quê? Porque é uma chance muito grande de você começar nos jogos de aposta e ficar viciado no prazer que aquela vitória pode dar para você. E qual o grande problema? O grande problema é quando a gente está em busca desse prazer, muitas vezes a gente erra a mão. E muitas vezes esse vício, essa dependência pode levar a gente à falência, pode levar a gente a ficar endividado, pode levar a gente a consequências no longo prazo. Então o prazer imediato de um jogo de aposta pode levar a um prejuízo no longo prazo. Ah, Júlio, isso é exagero e tal. Não, isso é fato. Bote aí, pesquise, tem grupos especializados para pessoas que entram em jogos, né? Os jogos online, eles facilitaram a questão dos jogos, né? Então os pacientes, cada vez mais estão acontecendo pessoas dependentes e ficam viciadas nisso. Claro que é totalmente diferente de uma substância química, é relativamente, na maioria das vezes, mais fácil de lidar, mas você cria uma dependência. E tem a mesma coisa, a fissura, a vontade de fazer aquilo, o prazer depois daquilo, né? E sempre a pessoa, muitas vezes, ela não consegue reconhecer aquilo como problema. Ainda mais quando envolve uma substância, assim, um comportamento. Por isso, você tem que ficar atento, entender como funciona e orientar se você tem um conhecido ou se você mesmo está escolhendo jogar, não tem problema quanto a isso, mas ter muito cuidado porque pode acontecer isso e pode levar a um vício também. Espero ter ajudado.